Hello! Those popchicks. Animações de ocioso. Either one. Hello? Okay. Track. No. Não foram tão interessantes. Bom, curso de INSS. Não é curso. É só leitura de conteúdo para o INSS de direito constitucional. Direitos sociais primeiros. Os direitos sociais começam no artigo 7. Avisando, esse conteúdo tá velho. Eu tô só quebrando, marcando ele, isso aqui. Direitos sociais são direitos. São direitos sociais. A educação, E de educação, S de saúde, A de alimentação, T de trabalho, M de moradia, L de lazer, S de segurança, P de previdência, a proteção à maternidade. Eu me lembro de uma vez que eu tinha uma questão que aparecia a proteção à maternidade e eu não sabia. Tipo, eu lembrava dos básicos, mas não tinha certeza se tinha. Apareceu a proteção à maternidade e eu falava, devia ter, né? Mas não tenho certeza se tem, droga. E daí errei a questão. Mas a infância, proteção à maternidade é a infância. Assistência aos desamparados na forma desta Constituição também. Ex-LSP. Toda sociedade deve ter por objetivo atender aos interesses comuns das pessoas, reúne-se para se ajudarem. Quer saber? Eu ia ler o treco inteiro só. Eu ia ler o treco inteiro sem verificar se as coisas estão atualizadas ou não. Mas eu vou dar uma olhada aqui. Vou dar uma olhada aqui. CF. Se você quer encontrar CF, vai lá no Google e pesquisa CF. Daí, depois de pesquisar CF, só faz isso mesmo, só pesquisar CF, não precisa mais nada. Clica em Planalto. E agora eu pulo o artigo 5, que tem os 70 trecos lá. Daí eu vejo aqui o artigo 6, que eu acabei de ler. Parece que ele está um pouco diferente. Deixa eu ver. São direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte. O transporte estava lá. Olha aí, que interessante, né? O transporte agora é incluído. Aqui não estava nessa coisa que eu acabei de ler. Transporte. Ótimo. O lazer. O lazer está aqui. A segurança está aqui. Previdência, proteção maternidade e infância, assistência dos desamparados, a educação. O novo é o carrinho, ônibus, transporte. E próximo, depois é o artigo 7. Esse aqui parece que não teve mudanças. Daí, tem aqui umas mudanças de 94, 97. X dos trecos aqui, XVI. Vamos ver o que é o XVI. Remuneração ao serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% ao do normal. Eu acho que sempre foi isso, né? Remuneração superior no mínimo em 50% do normal. Isso está certo. Nenhuma mudança até aqui. Daí tem um de 2006, que é o 25. XXV. Assistências gratuitas às filhas independentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches para escolas. Mesma coisa, tá certo? Uma mudança do 29, só que ele é de 2000, então nada a ver olhar isso. 98, 2013. Daí continua no artigo 8. Deixa eu ver, o artigo 8 está aqui sim, então deixa eu ver no conteúdo, né? Não teve mudanças no artigo 8.
O artigo 8 não teve mudanças. E também tem o artigo 9. O artigo 9 não teve mudanças. E acaba com esse aí. Artigo 9. E o 10. E não tem, parece que não tem conteúdo do artigo 11, que é o último teco dos artigos sociais. Bom, continuando. Vamos voltar lá. Não teve nenhuma mudança. Não tem nenhuma mudança incrível, não. Só lendo mesmo. Pode ler sem pesquisar. Sem ajudarem para se ajudarem mútua e reciprocamente nessas necessidades básicas somente serão atendidas com o auxílio do próximo. Por isso, o ser humano é gregário. Eu não sei o que significa isso. Um precisa de outro. Nessa vida comum é preciso que fique claro quais são as nossas necessidades básicas e que deverão ser atendidas e respeitadas pelos administradores públicos principalmente. E tem o transportezinho novo aqui, que é uma necessidade básica do transporte. Nossa Constituição proclama que é direito de todos os que vivem na sociedade brasileira receber educação. A expressão educação compreende não apenas a alfabetização, como o ensino mais avançado das línguas, das artes e das ciências. A ação de nossos governantes também visará que a saúde da população seja preservada. Não tem muita ação de saúde nesses anos, não é? Isso é, haverá todo empenho para que o povo brasileiro, todas que aqui vivam, tenham sua saúde cuidada, nada que atentar contra a saúde da população será admitido. O acréscimo da alimentação, dentre os direitos sociais, reflete a política social implantada, como os programas de assistência como Bolsa Família e outros. O grande sonho é que a fome não tenha espaço dentro dos brasileiros e é doravante um direito social. O trabalho deverá sempre ser incentivado porque é um direito social. Só pelo trabalho do homem alcança a plena realização e exibe sua dignidade. Possibilitar que todos alcancem um trabalho deverá ser uma preocupação eterna da sociedade brasileira. A moradia com substância direta e com substância o direito à habitação digna, ou seja, o sonhado teto como um mínimo do espaço, conforto e saneamento básico de uma guarida é o indivíduo contra a intempéries, que é a temperatura, chuvas, ventos e unidades, a proteção contra isso, legal. Por óbvio, não se entenderia por uma moradia um buraco de único cômodo, sem paredes ou tetos seguros, sem água ou instalações sanitárias, o que basta para impedir que os governantes promovam a urbanização de favelas, a pretexto de concederem moradia àquela população desprivilegiada. Se o fizerem, haverão de ajustar tais cubículos às condições mínimas de habilidade que permitem a sua identificação como moradia. Uma explicação meio besta, mas... então essa é a explicação de cara. Também o lazer, treco, né? Diversão deverá ser cultivada, pois é nos entretenimentos que o homem se descontrai e convive mais intimamente com todos. Depois a segurança, para escaparem do zelo à atenção da sociedade brasileira, pois o medo, a aflição, a angústia estremecem as relações sociais e afastam as pessoas e frustram a fraternidade necessária à convivência social. A previdência social é a segurança aquelas que pelo infortúnio ou pelo tempo não podem contribuir com sua força de trabalho. Seu amparo previdenciário não é senão um tributo social de que todos um dia seremos beneficiários. Uma sociedade fraterna não desampara seus velhos e desvalidos cultivos como exemplos de trabalho e amor. Bonitinho, né? Próxima questão, que não é. Essa troca o próximo, proteção da maternidade e infância. A proteção à maternidade e à infância é necessária para que se renove a sociedade brasileira, como prosseguindo em sua marcha para o eterno. Artigo 7. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que vivam a melhoria de sua condição social. Essa coisa de direitos dos trabalhadores rurais também tem várias perguntas delas, mas a maioria delas é sobre... Ficam confundindo, quer dizer, esse aqui tem vários incisos, 1, 2, 3, 4, 5, daí eles vão lá e colocam nas súmulas depois do artigo 7, a súmula 1, parágrafo 2, parágrafo 3, elas vão lá e colocam um nome, tipo empregados domiciliares e servidores públicos.
Daí eles vão lá e diferenciam alguns desses caras, mas só tem um monte de número e não fala qual que são as drogas dos direitos sociais que eles têm também, sacou? Essa é a irritante das perguntas disso aqui. Então é irritante o jeito que os professores ensinam. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria de sua condição social. Ok. A Constituição protege todos os trabalhadores urbanos, trabalhadores de cidades e rurais, que são os trabalhadores no campo, agricultura ou pecuária. E torna obrigatória a observância desses seus direitos e de outros direitos que sejam estabelecidos por lei para melhorar sua qualidade de vida e convivência social. Primeiro, treco, direitos. Agora eu vou começar os direitos, daí eles têm uma explicação bonitinha a cada um, né? Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos da lei complementar que preverá a indenização de compensatória, dentre outros direitos. Proíbe a Constituição que o empregador despeça, manda embora o empregado. Só se permite que o empregado seja despedido caso ele tenha dado justa causa, ou seja, um motivo forte que torne impossível a continuidade da relação de trabalho, bater no patrão, roubar, brigar no serviço, etc. E esse motivo deverá estar expressamente previsto em lei, com uma justa causa para que o empregado seja mandado embora. Caso o patrão, mesmo sem justa causa, queira despedir o empregado, então ele será obrigado a lhe pagar uma indenização compensatória. Essa indenização será calculada em função do tempo de trabalho. O fundo de garantia por tempo de serviço vem substituindo essa indenização, podendo o empregado levantar os depósitos quando for despedido injustamente. Seguro-desemprego em caso de desemprego voluntário. Esta é a conquista do trabalhador brasileiro, que há muito tempo já é praticada nos países evoluídos. Todo trabalhador que perder seu emprego receberá uma espécie de pensão para que possa sobreviver enquanto não conseguir arrumar outro serviço. É porque o brasileiro já deu um jeitinho de fraudar o seguro de desemprego, arruma um novo serviço, mas não permite o registro em carteira e se apresenta para receber a pensão, assim ganhando às vezes como empregado sem registro e o valor do seguro-desemprego. Tem essa coisinha aí, mas também é por causa que a gente não ganha nada, né? Não ganha quase nada. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviços tem sido no Brasil o substituto da indenização pela despedida injusta. Todo empregador patrão deposita 8% do valor do salário para pago ao empregado num fundo. Esse dinheiro rende juros e correção monetária e fica vinculado ao empregado e será permitido levar todo esse dinheiro caso seja mandado embora sem justa causa. A lei também prevê outras hipóteses que permitem o levantamento desse dinheiro. O objeto de criação desse fundo é proteger os trabalhadores, pois muitas vezes após anos de trabalho eram despedidos injustamente e o patrão não tinha com que lhe pagar a indenização. E o empregado, já velho e com dificuldade de conseguir um novo emprego, ficava desamparado. Com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, esses dramas acabaram. Como o depósito é mensal, é obrigatório, sempre haverá algum dinheiro a ser levantado pelo empregado. Já pelo fato de ser mensal, o depósito pode-se perceber que o total a ser levantado será proporcional ao tempo de serviço. Quanto mais tempo estiver trabalhando o empregado, mais depósitos mensais terão sido feitos. Salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Obriga a Constituição que todo empregador pague seu empregado um salário mínimo, ninguém poderá pagar menos que o tanto. Embora a Constituição preveja que essa quantia mínima deva satisfazer as necessidades vitais básicas e as de sua família, determinando que esse salário devesse satisfazer as despesas de moradia e alimentação. A verdade é que o salário mínimo no Brasil há muito é insuficiente para custear tais itens. De qualquer forma, antes apenas a lei dizia que o salário mínimo deveria ter tal suficiência. Hoje, pelo menos, tal mandamento é constitucional e fica a esperança de que terá um dia cumprido. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho garante a Constituição aos trabalhadores de atividades mais complexas ou de jornada especial que as leis pagam um piso salarial diferenciado. É o salário mínimo profissional que variará conforme a natureza da atividade médico, por exemplo, ou o tamanho da jornada diária do trabalho. O salário mínimo profissional garante a todos os trabalhadores daqueles setor de atividade que nenhum deles receberá menos que
tal quantia mínima estabelecida pela categoria. A irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Todo empregado tem no seu salário a garantia de que custeará as despesas básicas de sua sobrevivência ou de sua qualidade de vida, se seu salário for reduzido. Inevitavelmente, ou nem terá ele condições de sobreviver, ou terá que reduzir a qualidade de seu sustento. Só é no trabalho exclusivamente que o empregado consegue seu sustento. A redução de seu salário causará a ele um problema insuperável. Assim, proíbe a Carta Magna que o salário de qualquer trabalhador seja reduzido. Só mesmo em hipóteses de excepcionais, que poderão ser previstos no acordo coletivo de trabalho, que às vezes numa época de crise de empregos é melhor combinar com o patrão em dificuldades econômicas que reduza os salários de todos os empregados, mas não mande nenhum embora, garantindo assim o emprego de todos, do que insistir em ganhar a mesma quantidade, mas perder o emprego, e daí para frente não ganhar mais nada. Tudo, porém, é questão de bem medir as conjunturas e convivências, sempre que a assistência do sindicato da categoria. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo para que eles percebam a remuneração variável. Há trabalhadores que não têm salário fixo e ganham comissões por tarefas desempenhadas. A Constituição garante também a estes trabalhadores estabelecendo que eles receberão pelo menos o salário mínimo, ou mesmo sem produzir o suficiente para receberem comissões que atingissem o mínimo. Sobre o 13º salário, com base na remuneração integral no valor da aposentadoria. Louco. Essa cara 3D. Ele fica com a boca aberta sem parar. Qual foi? Louco, né? Meus olhos ficam olhando para a esquerda. Tá. A antiga gratificação de Natal, instituída por lei e que sempre foi chamada de 13º, agora assumiu definitivamente o nome de 13º salário e se tornou constitucionalmente obrigatória. É importante observar que o 13º salário deve ser pago conforme a remuneração integral, ou seja, com adicionais horas extras que tornarem habituais, etc. E mais importante ainda é que daqui para frente também os aposentados ganharão o 13º e que manda a nova Constituição. Mesmo depois de aposentados, já velhinhos, continuaremos a receber o 13º salário. Não é, portanto, um privilégio dos trabalhadores ativos. Também os inativos já aposentados receberão o seu 13º. Interessante. Sobre a remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Quem trabalha à noite desgasta-se muito mais do que quem trabalha durante o dia. O sacrifício da inversão do relógio biológico, trocando as horas de sono pelo trabalho, mas a dificuldade de dormir à luz do dia deve ser compensado. Por isso a Constituição obriga que o trabalhador noturno ganhe mais do que o trabalhador diurno. Mas o que é trabalhador noturno? A lei definirá quando começa e quando termina. A lei atual considera que o trabalho noturno principalmente às 22 horas e se finda às 5 horas da madrugada. Significa que quem trabalha até às 22 horas, que já é noite, não realiza trabalho noturno. Da mesma forma que quem começa a trabalhar às 5 horas, mesmo que ainda seja de noite, não estará fazendo trabalho noturno. Noturno é só o trabalho que for realizado entre as 22 e 5 horas. Se isso é um trabalhador tiver jornada de trabalho com parte diurna e parte noturna, por exemplo, das 8 às 24 horas, receberá normalmente pelos horários trabalhados das 2 às 22 horas e isso aqui é interessante, né? Com adicional noturno pelas horas trabalhadas das 22 às 24. A proteção do salário, na forma da lei, constituído crime de sua intenção dolosa, ninguém poderá meter a mão no salário do trabalhador se o empregador tiver segurar o salário de qualquer empregado a qualquer pretexto ou para obrigá-lo a qualquer coisa, esse fato constituirá crime. É necessário, entretanto, que se crie uma lei para prever a hipótese estabelecida. Volta. Prever uma hipótese para estabelecer uma pena criminal para quem tiver o salário do trabalhador e estudar a certeza ao trabalhador de que poderá contar com seu sagrado salário ao final do mês, assim pagar as despesas para sua sobrevivência. Sobre a participação nos lucros ou resultados desvinculados da remuneração e excepcionalmente participação na gestão da empresa, conforme definidos em lei. Essa novidade constitucional é uma forma de melhorar a distribuição de riqueza. Afinal, se o empresário investe seu capital para obter lucros, a participação do trabalhador na geração deste lucro é decisiva. Sem a força do trabalho, de nada adiantaria o capital. É justo, portanto, que o empregado tenha alguma participação nos lucros gerados pela soma do capital de um empresário com a força laboriosa do empregado. Sem dúvida, a disposição é socializante.
Recomenda à Constituição que seja criada uma lei em que se estabeleça a possibilidade de, excepcionalmente, os empregados participarem da gestão e administração das empresas. É que toda empresa tem uma função social, não se destina apenas a gerar lucros, mas a contribuir com o desenvolvimento social, inclusive assegurando empregos e possibilitando a criação de novos empregos à medida que cresce. Manifesto, portanto, é interesse dos trabalhadores no sucesso. Manifesto, portanto, o interesse dos trabalhadores no sucesso de uma empresa e, consequentemente, na sua administração. Se puderem participar, não apenas terão o quê? Não apenas terão mais interesse do que ela cresça, dando maiores lucros do que terão participação, como se dedicarão com mais amor ao seu trabalho. Salário família pago em razão de dependentes do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. O que antes era direito social de todo trabalhador, com a modificação, o pagamento do salário família ficou reservado exclusivamente ao trabalhador de baixa renda, e determinou a edição de uma lei que tanto definirá que é baixa renda como o valor do benefício. É natural que os empregados que tenham outras pessoas que vivam às custas de rendimento do seu trabalho tenham algum auxílio, afinal, suas despesas são maiores que as de um trabalhador, sem dependentes e um incentivo à constituição de uma família e à solidariedade humana. Dessa forma, para cada dependente, o trabalhador receberá um saláriozinho que o auxiliará nas despesas respectivas. É importante saber que o salário família nada tem a ver com o salário mínimo, é apenas uma fração percentagem sobre o salário mínimo que é paga por dependente. 2 filhos, 2 cotas, 5 filhos, 5 cotas. O salário família, segundo a legislação anual, só é pago por filhos, que os tenha o trabalhador, mas a nova Constituição determina que o pagamento é em razão de dependentes também. Legal, né? Que certamente nova lei a ser criada disciplinará também o conceito de dependente, para se evitarem abusos, senão apenas filhos ou esposa que não trabalhe fora, ou parentes ou até estranhos que vivam às custas do trabalhador. O Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, por exemplo, refere-se a dependentes econômicos e discrimina quem pode ser considerado como tal. Duração do trabalho normal, não superior a 8 horas diárias e 48 horas semanais. Facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Na história da humanidade, o trabalhador sempre foi escravizado. Houve época em que não havia limites para a jornada de trabalho, sendo o emprego obrigado a trabalhar 16, 17 ou 18 horas seguidas. Muitos morriam precocemente ainda no fim do século passado. Trabalhadores com muitos cantos do mundo trabalhavam cerca de 14 horas diárias. No Brasil, doravante, nenhum trabalhador será obrigado a trabalhar mais do que 8 horas por dia e, ainda assim, o total da semana não poderá superar a 44 horas. Noutras palavras, se ele trabalhar de segunda a sábado, teremos 8 horas de segunda a sexta hora, totalizando 40 horas, mas 4 horas no sábado, completando 44 horas semanais. Essa forma não é inflexível, apenas disciplina o dever mínimo exigível pelo patrão. Não impede, porém, que sejam trabalhadas horas extras, o que alongaria a jornada diária e, consequentemente, a semanal. Claro que tais horas extras seriam pagas à parte. Não impedirá também que um trabalhador trabalhe 9 horas normais por dia, de 2 a 5 para ser dispensado do trabalho nas 8 horas do sábado. Esta compensação, entretanto, só poderá ser estabelecida por acordo coletivo de trabalho com assistência do sindicato da categoria. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo em negociação coletiva. Vimos que a jornada de trabalho é de 8 horas, mas há serviços em que não é possível a interrupção para almoço. Nesses casos, o emprego tem o dever de trabalhar direto, o empregado tem o dever de trabalhar direto, ou seja, sem parar para almoçar. Claro que isto é desgastante, seria humanamente impossível que um trabalhador realizasse as 8 horas da jornada de trabalho sem interrupção. A própria Constituição, para compensar a maior desgaste desse trabalhador, estabelece que nenhum patrão poderá exigir que seu empregado trabalhe mais que 6 horas caso a jornada seja ininterrupta. O repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Também é direito, né? Essas coisas de direitos. Ninguém é de pedra, depois de muito de se trabalhar, é necessário descanso, para que se refaçam as forças. Por isso, a Constituição confere a todo trabalhador o direito de descansar, um dia por semana. E esse dia de descanso, ou seja, em que ele não trabalhará, deverá ser remunerado.
Quer dizer, não se haverá ao empregado qualquer desconto no seu salário por haver faltado ao trabalho naquele dia. Para viabilizar a maior comunhão dos trabalhadores, possibilitar que todos se divirtam juntos, gozem em convivência e dia de descanso, a Constituição recomenda que esse dia de descanso seja domingo. Isso, entretanto, não é obrigatório. Caso não seja possível conceder ao empregado o domingo como dia de descanso, o patrão concederá a ele um outro dia qualquer. Zeladores, vigias, empregadas domésticas e médicos e radialistas, empregados de casas de espetáculo, diversões, etc., nem sempre gozam de seu descanso semanal no domingo, pois justamente nesse dia é que seu serviço se faz mais necessário, e folgarão no outro dia da semana. Sobre a remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 50% à do normal. Próxima página. Já sabemos que a Constituição limitou a jornada de trabalho a 8 horas diárias, ou 6 horas se for ininterrupta, direta. Poderá ocorrer, entretanto, que o patrão tenha necessidade dos serviços do seu empregado, além da jornada normal, ou porque excepcionalmente o serviço aumentou, ou porque a época de balanço ou por outra razão qualquer, o empregado é obrigado a prosseguir no trabalho, mas as horas que trabalhar extraordinariamente serão pagas de forma superior a 50 horas normais. Calcula-se 50% a mais, tá? 150%, sacou? Calcula-se que quanto ganha o empregado por hora trabalhada, divide o salário por 220 horas, por 220 porque são 44 horas semanas, e 5 vezes 4 vezes sei lá, tipo a quantidade de semanas que deve dar. E acrescenta-se esse valor 50%. Assim, se o empregado ganha 440 mensais e numa semana ele foi obrigado a trabalhar diariamente 2 horas extras, de segunda a quinta-feira, ele terá trabalhado 8 horas extras, ganhando 2 horas, 2 por hora. Se lembra? Porque 340 reais divide por 220 horas, né? Vai dar 2 reais por hora, sacou? Daí, ganhando por horas extras, ele ganhará 3 horas a mais, porque aumenta em 50%. 50% de 2 é 1 real, então 2 mais 1, 3 reais. Então ele ganhará dessas horas extras, 8 horas extras, ele ganhará 3 reais por hora, 8 vezes 3, sacou? Horas trabalhadas, 24 horas, e mais um pagamento daquele mês que receberá. Então, ele recebe 24 reais a mais, que é 8 vezes 3, mais o mensal, né? 440. Custos de férias anuais remuneradas com pelo menos um terço a mais que o salário normal. Depois de um ano de trabalho, o empregado... Acabou a tinta da minha caneta. Acabei de perceber que essa caneta que está aqui no lugar onde eu estou gravando, não tem tinta, essa segunda caneta aqui. Então, se ferrou. Ok. Sem caneta agora. No gosto de férias anuais remuneradas, com pelo menos um terço a mais do que o salário normal, depois de um ano. Depois de um ano de trabalho, o empregado já se encontra esgotado, desgastado, mas nas relações com o patrão, com os próprios companheiros, desestimulado no trabalho. Precisa de um maior descanso para voltar remoçado. As férias são um justo descanso para que a Constituição obrigava a ser concedido. Volta. Para voltar à remoção dos...
são concedidos ao trabalhador uma vez por ano. Embora ele não trabalhe no período de férias, ele receberá normalmente como se estivesse trabalhando todo o seu salário no mês, assim já o era também antes. A novidade constitucional é que o patrão ficará obrigado a também pagar ao empregado 1/3 do seu salário normal para que ele possa bem gozar esse período de descanso. Isso tudo se deve ao fato de que comumente o trabalhador entrava em férias, mas não tinha o que fazer para bem gozá-las. Faltava-lhe dinheiro para um passeiozinho ou visitar um parente distante. Recebendo doravante adiantamento 1/3 de seu salário mínimo, melhor gozará o empregado das suas férias anuais, refazendo as energias e reforçando ao trabalho em boas condições para bem priorizar. A licença é a gestante sem prejuízo do empregado e do salário, com duração de 120 dias. A mulher grávida nem todo o amparo da lei, a própria Constituição concede a ela uma licença de 120 dias, que significa que o gestante se afastará de seu trabalho e continuará a receber seu salário. Certamente será pago pelo INSS por intermédio do patrão e normalmente poderá ser mandado embora. São 4 meses para que se prepare ele para o parto e depois dedique-se aos primeiros cuidados de seu bebê. A licença paternidade nos termos fixados em lei. Essa novidade constitucional gerou muitas piadas, comparando-se ao trabalhador ao índio que fica em casa quando a mulher tem filho. Anteriormente, todo pai tinha um dia de licença para que pudesse registrar seu filho. Não se sabe ainda como a lei disciplinará a licença paternidade. Uma lei deverá ser criada estabelecendo esse direito a todo trabalhador quando ter seu filho. A licença paternidade deverá possibilitar que o trabalhador dê assistência à mãe de seu filho no parto e nos primeiros dias após, por enquanto, segundo a própria Constituição, a tal licença de 5 dias. Só 5 dias, né? Triste. Eu achava que, eu tava nisso aqui, eu achava que era 7 dias, mas é pior ainda, 5 dias. Também estabeleceu que os 5 dias consecutivos é licença para o funcionário público federal. A Lei 8.112, que é o regime jurídico que cai no INSS. Proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Busca a Constituição por um fim de discriminação sofrida pela mulher. Normalmente paga-se às mulheres salário menor do que paga os homens, mesmo que exerçam funções iguais. De outro lado, muitas vezes as mulheres são rejeitadas em certos empregos. Toda essa discriminação deve acabar. A Constituição recomenda que o mercado de trabalho da mulher seja protegido, garantindo-se às mulheres condições para que possam, assim como os homens, exercer uma atividade laboriosa e contribuir para a harmônica convivência social. Uma lei deverá ser feita dando essa proteção ao mercado de trabalho da mulher, tanto obrigando a contratação de um percentual de mulheres, como criando incentivos para quem admitir mulheres nos empregos. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias nos termos da lei. Criado para evitar uma inesperada perda no orçamento mensal do trabalhador que se veja despedido, o aviso prévio já era previsto em lei e ganhou status de direito constitucional. Anote que a Constituição obriga o patrão a avisar o empregado que irá despedi-lo, dando a este um tempo para arrumar outro emprego. Observe também que o aviso prévio deve ser no mínimo de 30 dias, porém proporcional ao tempo de serviço. A proporção deve estar a ser definida por uma lei a ser criada, e só agora, 23 anos depois, foi editada a tal lei, de número 12.506, estabelecendo que o aviso prévio será concedido na proporção de 30 dias aos empregados que contêm até um ano de serviço da mesma empresa. Artigo 1. E que para atender a proporcionalidade... Tem tanta página ainda, meu. Tem mais 2 páginas. Cada página dá umas 7 minutos, meu. Tá. Da mesma empresa. E que para atender proporcionalidade serão acrescidos 3 dias por ano do serviço prestado na mesma empresa, até o máximo de 60 dias, fazendo-se até o total de até 90 dias. Eu não entendi o que é perfazendo, um total. Ah, entendi. São 30 dias o básico. Só que se depois disso começa a aumentar 30 dias para 3 dias para cada ano. Ou seja, se o cara trabalha 10 anos,
ele aumenta em 30 dias a mais, sacou? 30 vezes 10, 3 vezes 10. E se for 20 anos, que já é incrível, né? Aumenta para 90 dias, né? Ou seja, o máximo é um aumento de 20, trabalhando 20 anos lá na empresa. Regra número 1, só se conta o tempo de serviço no mês, tá escrito na mesma empresa. Não, tá escrito na mesma empresa. Só conta o tempo de serviço na mesma empresa. E se o empregado trabalhou em outra empresa do mesmo grupo, literalmente não se contaria tal prazo, mas os tribunais certamente responderão a essa questão, afirmativamente. Regra número 2, até 11 meses ou 29 dias, o empregado fará jus aos 30 dias de aviso prévio. Não pode ser despedido antes desta data, e se for, será indenizado. Interessante isso. Regra 3, se trabalhou mais de um ano, ainda que só um dia a menos e menos de 2 anos, deve ser avisado de sua demissão com antecedência de 30 dias. Regra número antecedência de 33 dias, Regra número 4, se trabalhou mais de 2, ainda que só um dia e menos de 3 anos, deve ser avisado de Se trabalhou mais de 2 anos, ainda que só um dia e menos de 3 anos, deve ser avisado de sua demissão com antecedência de 36 dias. Se trabalhou mais de 20 anos, ainda que só um dia, menos de 21 anos, deve ser avisado de sua demissão com antecedência de 87 dias, sendo que 30 dias pelo primeiro ano e 19 mais vezes 3 pelos 57 dias, totalizando 87 dias. Não entendi. Regra número 5, trabalhou... Que saco. Regra de 6. Se trabalhou mais, é 90 dias. De 21 anos é mais, não é 90 dias. Importante, o aviso prévio é obrigação mútua recíproca ao contrato de trabalho. Está no CLT no artigo 487. Patrão e empregado têm o dever de avisar previamente ao outro que vão rescindir seu contrato de trabalho. Se o empregado não der o aviso prévio, o empregado pode descontar seu valor das verbas trabalhistas a que o empregado faça jus. Será igualmente proporcional ao aviso prévio a ser dado pelo empregado. A Constituição não distingue por isso, se der interpretar que sim. De interpretar que sim. Caberá aos tribunais de trabalho e ao Supremo Tribunal Federal a interpretação da norma. Interessante que, a despeito do aviso prévio estar incluso dentro dos direitos dos trabalhadores e pois não é direito do empregador, até hoje nenhum sindicato ou entidade de trabalhadores questionou a constitucionalidade da reciprocidade do aviso prévio, previsto no artigo 487 CLT. A falta de aviso prévio por parte do empregado dá ao empregador o direito de descontar os salários correspondentes ao prazo respectivo, quiçá agora que o valor seja mais alto, sobrevenham iniciativas judiciais. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio das normas de saúde, higiene e segurança. A Constituição obriga o poder público a traçar normas que garantam a segurança dos trabalhadores, reduzindo os riscos que eles têm de exercício de sua atividade, e deverão ser editadas criadas normas garantindo que o trabalho não afetará o mínimo possível a saúde e higiene ou a segurança dos trabalhadores. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Sabidamente, nem todos os trabalhos são iguais. Há trabalhos moleza e há trabalhos dureza. Há os que são sujos e os que são limpos. Também existem trabalhos tranquilos e outros que são um perigo. Quando o trabalho for demasiadamente difícil, árduo, exigindo um excessivo desgaste físico ou psicológico do trabalhador, terá ele direito a um acréscimo adicional em seu salário. Em razão dessa penosidade adicional se o trabalhador envolver riscos
envolvendo riscos à saúde e higiene do trabalhador, merecerá ele um adicional pela insalubridade. E se houver perigo à sua integridade física ou à sua vida, o trabalhador será compensado pelos riscos sofridos. Receberá um adicional de periculosidade, o que pode ser considerado um trabalho penoso ou insalubre, ou perigoso, e será definida em lei a remuneração desses tipos de trabalhos, que será sempre acrescido um adicional. Sobre aposentadoria. Isso aqui é tudo direito dos trabalhadores, se você esqueceu, tá? Aposentadoria. Nada mais justo que, depois de uma vida toda de trabalho, o trabalhador conquiste o direito de aguardar a morte com tranquilidade e repouso. A aposentadoria é o afastamento do trabalhador de um serviço sem prejuízo de continuar ele recebendo seus vencimentos. Todo trabalhador terá direito a se aposentar e ocorrerá a sua aposentadoria de regra depois de haver ele trabalhado 35 anos ou a qualquer tempo de se sofrer acidente ou doença de trabalho, tornando-se inválido ou incapaz para continuar trabalhando. A Previdência Social responderá pelo pagamento dos salários do trabalhador aposentado e nessa ocorrerá toda sua aposentadoria de regra depois de haver ele trabalhado. Ocorrerá sua aposentadoria de regra depois de haver ele trabalhado 35 anos ou a qualquer tempo de se sofrer acidente ou doença do trabalho, tornando-se inválido, incapaz para continuar trabalhando. A Previdência Social responderá pelo pagamento dos salários do trabalhador aposentado, e nessa aposentadoria incluía-se também o 13º, né? Que falou quando estava no capítulo 13º. Por que o olho fica para a esquerda? É que na verdade a minha cabeça ela tá. Eu tô com a cabeça para outra direção, né? E tô olhando para a câmera com o reolho, né? Se eu pensar desse jeito faz sentido que o olho tá virando para a esquerda, né? Engraçado que ele consegue ver isso. Eu queria ficar reto. Tá. Assistência gratuita aos filhos e dependentes. Desde o nascimento até 5 anos de idade. Legal, agora eu bloqueei os meus olhos de serem vistos e agora eles não estão mexendo. Se eu bloquear a boca? Boca. Ela ainda está mexendo um pouquinho. Agora deixa eu bloquear minha cara toda. E aí? Bom, ainda tá falando, né? Legal. $40. Ah, cansei. Tchau. Cadê aquelas coisinhas de dar tchau? Ah, tu faz.